Esse é o último vídeo da projeção de fluxo de caixa, que é o vídeo 6, e aí nós vamos falar um pouco agora sobre o campo 20 e o campo 21, que é exatamente quando na tela do grid de projeção de fluxo de caixa se aciona o botãozinho salvar, né? Vamos voltar aqui um pouquinho? Deixa eu só trazer aqui e voltar naquela tela aqui. Bom, nós falamos aqui no último vídeo, nós falamos do saldo de caixa acumulado, foi o último que nós falamos, que é o campo 19. Nós vamos falar agora no campo 20. Quando o usuário aciona o salvar, aqui na descrição, aqui no grid de projeção de fluxo de caixa, acionou a ação salvar, deve aparecer a pop-up com o nome, trazendo o nome aqui, o campo 20, que é o nome da situação da projeção de fluxo de caixa, né? Que ele vai ter que colocar aqui um campo que deve ser único, e ele vai clicar em salvar. Então vamos ver a descrição, o que a gente fez de comentário. Campo 20, nome, simulação, projeção de fluxo de caixa. Esse campo é uma pop-up que deverá aparecer quando o usuário clicar no botão salvar do grid de projeção de fluxo de caixa. Aquilo que eu falei ficou documentado aqui, ó. Calcular. Abrir o campo 20, denominado nome, simulação, projeção de fluxo de caixa, que será obrigatório, viu? Para que o usuário possa inserir um nome para a simulação de projeção de fluxo de caixa. Observação: o nome inserido para a simulação de projeção de fluxo de caixa deverá ser único e não poderá constar igual no banco de dados. Ok? Então, a primeira coisa que ele tem que ser único. A ação acontece com a pressão no botão salvar, né? Clicando no botão salvar do grid de projeção de fluxo de caixa. O nome tem que ser único e é obrigatório. Isso que é o campo 20. Vamos para o campo 21. Campo 21 já é a lista de registros de simulação. A lista de registros de simulação que eu falei lá no tour, eu já falei sobre ela. Em qualquer momento que clicar sobre esse botãozinho aqui, mesmo no início dos relatórios, lá no relatório inicial, abre o registro, a lista de registros de simulação, que é o campo 21, que vai ter as ações de editar, excluir, o mês e ano em que foi gravada, a data atual da gravação do registro, da simulação. Não quer dizer que é os meses que está lá na projeção, não, nada disso. É a data que foi feita a projeção de fluxo de caixa. E o nome da projeção de fluxo de caixa que foi atribuída pelo usuário. Ele deu um nome aqui, outro nome, mais outro nome, simulação tal, e assim por diante. Isso aqui tem que poder ser classificada, lembrando que pode classificar, porque senão vai ser milhares de projeção aqui, principalmente pro nosso consultor do Instituto Bula, vai ter muitos usuários fazendo simulação, vai ter milhares, então ele precisa classificar aqui para ele poder encontrar e também pesquisar, né? E então por isso que tem que ser mês e ano da projeção e o nome da projeção aqui. Bom, o que nós temos para comentar do 21? Campo 21, registros da simulação. Campos que irão compor a tela de preenchimento automático e visível para o usuário, que ficará visível ao gravar a simulação de projeção de fluxo de caixa. Deverá ter a ação de exclusão, como eu falei, e da edição de uma simulação de projeção de fluxo de caixa. Olha, essa edição é o mais complexo um pouco, né? Porque, se bem que isso aqui já existe, né? Agora, a edição, eu já falei isso anteriormente, mas vou reprisar aqui. Você tem que trazer o relatório inicial do DLP-DFC para o usuário e a edição propriamente dita, só mostrar, né? E a edição propriamente dita começa na tela de configurações de projeção de fluxo de caixa. É lá que vai permitir o usuário fazer uma edição, mas tem que mostrar a tela dos DLPs e DFCs anterior. Porque, às vezes, para ele ver em cima de que ele tomou decisão. Então, o que você tem que fazer? Gravar todos os campos da simulação de projeção de fluxo de caixa em banco de dados, porque você vai precisar fazer a edição depois, né? Deverá poder classificar pelos campos, como eu falei, ficar aqui para ficar visível para o usuário. E os seguintes campos deverá ficar visível: mês e ano, né, e o nome da projeção de fluxo de caixa. Ao clicar em edição, deverá abrir a simulação desde o início, com preenchimento do DLP, e o usuário poderá navegar até o grid de projeção de fluxo de caixa.
Ele pode navegar lá e fazer as alterações. Gravar toda a simulação de projeção de fluxo de caixa no banco de dados, em tabela própria, inclusive com os valores do DFC-DLP inicial, para poder ser editado no futuro conforme estava no DFC-DLP inicial no dia da simulação da projeção do fluxo de caixa. Foi o que eu falei, né? Se bem que você, em momento algum, você permitiu ao usuário, ele busca alterar DFC-DLP lá no relatório inicial. O que eu quero dizer é o seguinte, que desde o início da simulação de projeção de fluxo de caixa, o relatório inicial de DFC e DLP, ele foi apenas mostrado para o usuário. E você pediu para ele inserir dados, foi na tela de configuração de projeção de fluxo de caixa para frente. Então, lá no DFC-DLP inicial, que apareceu no relatório, você tem apenas que gravar esses dados, esses valores. A edição propriamente dita, ela não faz em cima do DFC-DLP lá do relatório inicial, mas sim da configuração de fluxo de dados, né, de fluxo de caixa e do grid. Aí sim começa a ser editado lá. E aí pode ser editado e salvo novamente. É isso que fala o registro da simulação no campo 21, que a gente acha que é um pouco mais complexo. Você tem que trabalhar um pouco mais nessa edição para poder editar de forma correta. A exclusão é tranquilo, né? Então é isso aí, o campo 21. Espero que o projeto esteja bem claro. A gente procurou ser o mais claro e o mais definido possível, mostrando telas, mostrando tudo, para que o projeto seja feito de forma assertiva. Esse projeto será utilizado na rotina diária dos consultores farmacêuticos. Então, todos os nossos consultores farmacêuticos, que são farmacêuticos com formação em economia, ou então formado em farmácia com formação em administração de empresas, ou formado em farmácia com formação em direito tributário. Então, esses são os nossos consultores farmacêuticos, quando eu falo. E todos eles vão utilizar esse projeto aqui de projeção de fluxo de caixa no dia a dia, na rotina. Então, faça com carinho e atenção, sucesso no trabalho e eu me coloco à disposição. Sucesso!